No livro de Timóteo, ou na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, nós temos o seguinte aviso do Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. A mentira religiosa é o maior perigo dos nossos dias. A mentira a respeito do evangelho, do culto, quando deixaram a adoração em espírito e em verdade, quando abandonaram o Espírito Santo e não há mais dons espirituais, não há mais discernimento, não há mais visões de Deus, não há revelações do Espírito, a igreja ficou sujeita ao erro. E o próprio Espírito profetizou, e o próprio Espírito revelou a situação de hoje. Vivemos nos últimos dias, os últimos dias em que se manifestarão todo tipo de erro e de engano espiritual. Vamos ouvir novamente o que diz o Espírito. O Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Portanto, a mentira religiosa é um fato marcante dos nossos dias. Mentiras sobre a igreja, mentiras sobre o culto, mentiras a respeito de Jesus, mentiras a respeito do próprio Espírito. Mas vamos ver as 4 coisas reveladas por Deus nestes versículos e que muitos irmãos não prestam atenção, ou nunca ouviram, ou não têm cuidado para meditar. Primeiro, obediência a espíritos enganadores. Obediência. A palavra obedecer é muitas vezes mal entendida. Você pode obedecer espíritos enganadores e pensar que está obedecendo a Jesus. Pensar que está obedecendo a Deus e que está fazendo a vontade de Deus. Espíritos enganadores exigem obediência, e a obediência por meio de homens. Você é o santuário de Deus. O Espírito Santo está em você e você deve ter comunhão com ele. Lembra o que Jesus disse à igreja de Laodiceia? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então, na realidade, cada um de nós fomos chamados a ter comunhão com Cristo. Todo crente é chamado a ter comunhão com Cristo. Quando esta comunhão não é compreendida, Cristo fica do lado de fora e entra todo tipo de engano no seu coração. E você obedece ao homem e à direção da carne. E espíritos enganadores entram, até mesmo a respeito do Espírito Santo, até mesmo a respeito do batismo no Espírito Santo. Há muitas mentiras e enganos. Veja que, em seguida, fala de ensinos de demônios. Portanto, preste atenção. O que você está aprendendo é Cristo que disse? E o apóstolo, ou a doutrina dos apóstolos? É o que eles ensinaram? Veja se você está praticando algo que eles fizeram. Leia o livro de Atos. Leia as cartas dos apóstolos. Leia o Apocalipse. Leia a carta às 7 igrejas. Tenha coragem. Leia você mesmo as Escrituras. Se dirija ao Deus que você crê. Se dirija a Jesus Cristo.
Fale com ele, espere a sua resposta. Pois se você é templo do Espírito Santo e o Espírito Santo está em você, ele não falará a você? Por que não falará? Você se livrará de ensinos de demônios. Veja que engano e ensinos de demônios. Quem pode discernir estas coisas? Senão aquele que ouve a voz do Espírito. Na carta às 7 igrejas, todos nós somos chamados a ouvir a voz do Espírito. Em seguida, no versículo 2, fala de hipocrisia. Hipocrisia dos que falam mentira. Hipocrisia dos que parecem santos e não são. Hipocrisia dos que pregam o evangelho e colocam os crentes para praticar outra coisa, outra doutrina, outro ensinamento. Há lugares em que o culto mais parece um show de apresentação. Isto nada tem a ver com a igreja de Jesus Cristo. Isto é simplesmente uma apresentação da carne. É fruto da terra, é caminho de Caim. Deus nem olha para isto. Deus detesta isto. Deus não unge a carne. Deus não unge o homem natural. Somente o que passa pela morte de Cristo é que é ungido pelo Espírito Santo. Portanto, cuidado com esta palavra. Cuidado com a verdade. Compreenda o que o Senhor disse, para que possa andar conforme o Espírito e conhecer a verdade. Veja que a consciência destas pessoas não se toca. Eles não sabem a verdade, não conhecem a verdade. Ensinam um Cristo diferente e um evangelho diferente. Medite nestas coisas. Medite nestas palavras e fique na graça de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém.